Vamos voltar então para o ponto que a gente parou. O último aspecto que a gente estava estudando foi fechamento. Então, a gente está no finalzinho da nossa sequência. E a gente está justamente estudando os aspectos um pouquinho mais difíceis. Ele demanda um pouco mais da atenção de vocês para entender esses conceitos, tá? Gente, não necessariamente existe um nome tão fechado para esses princípios que a gente está estudando agora. Ele pode, inclusive, ser interpretado de maneira um pouquinho diferente do que eu estou passando para vocês, mas o que importa é que a gente consiga identificar algumas ideias principais que possam influenciar na concepção visual dentro do trabalho de vocês. E o próximo aspecto que a gente vai estudar agora é o de tensão. Como o próprio nome fala, tensão, a gente vai imaginar já que existe uma situação tensa dentro do projeto, mas a gente tem que determinar o que é tenso e o que é tensão, né? A tensão, gente, se a gente olha da física, se a gente parte do princípio físico, a gente vai ver uma contraposição de forças. Então, normalmente a tensão, ela tem a ver com forças que se contrapõem, mas não necessariamente são duas forças, não. Você pode ter, por exemplo, um elemento que se contrapõe aos demais elementos da composição. Normalmente, uma tensão, ele causa um impacto, mas não necessariamente uma tensão é um elemento impactante na composição. O elemento de tensão, ele é também um elemento de contraste, mas cuidado para não confundir o contraste com a tensão. A tensão, ela tende também a fazer com que os elementos em torno da cena se voltem para ele, mas se voltem para ele do ponto de vista da percepção. Normalmente coisas que elas contrastam, mas que contrastam de maneira muito enfática, costumam causar tensão. Ou seja, as diferenças muito notáveis tendem a ser tensões dentro da composição. É comum encontrar tensão em elementos curvos e elementos oblíquos. Então, uma dica para vocês: normalmente numa composição, quando a gente vê oblíquos e curvas, a gente pode estar vendo uma tensão, mas isso não é necessariamente. Olha o que acontece aqui, ó. Nesse elemento totalmente leve, branco, a coisinha super limpa, reta dessa obra aí do Niemeyer, aparece um elemento que, além de oblíquo, ele é orgânico e curvo. E ele, além de não ter uma cor limpa, suave como a outra, além disso, ele não tem essa forma suave e limpa como o restante do conjunto. Ele é um elemento onde qualquer pessoa que olha para cá, ela foca o olhar nele, porque ele tem características tão destacadas que você não consegue deixar de prestar atenção nele. Tá? Normalmente a tensão, ele é o elemento principal de uma cena. Quando você olha alguém que é principal por um destaque visual, tende a ser uma tensão. Também a recorrência de formas que apontam para algum centro ou para algum deslocamento principal tende a ter uma tensão, tá? Então a gente vai ver que um direcionamento principal é uma tensão. Uma pena que eu não separei, deixa eu ver se está aqui nos meus exemplos. Não, infelizmente eu não peguei. Tem outras possibilidades de tensão também. A sensação de que algo está por acontecer pode ser uma tensão também. A preparação de alguma coisa para algo acontecer. É como se você tivesse uma sensação de aviso em relação a algo. Tiveram alunos que apresentaram trabalhos, eu não acho que esse é o melhor exemplo, mas também não dá para excluir, de pesos que estão acontecendo, e a sensação que você tem dela é que algo vai cair. Isso é uma tensão também, tá? Aqui, por exemplo, é tensionante várias vezes. É tensionante porque a atenção se volta para ele, porque a forma dele é impactante, porque você não consegue relacionar ele tão diretamente com os demais. A cor dele é forte. A forma dele é forte, a cor dele é forte, o apelo dele é uma localização importante em relação aos demais. Mas a gente também pode pensar que a tensão é alguma coisa que não necessariamente é diferente das demais, mas que com as demais estão de alguma maneira tão relacionadas que você não consegue parar de prestar atenção nela. Por exemplo,
apesar de ter vários objetos aqui dessa composição que eu estou fazendo, a relação de todos os demais com um único elemento aí é muito evidente, né? Toda a cena acontece em função de um elemento. Quando um elemento coloca os demais em função de si, tende também a ser uma tensão. Ok? Então isso é o que acontece aqui, por exemplo, nesse quadro que eu estou colocando. Então, professor, tensão seria um sinônimo de foco, assim, onde você quer que a pessoa observe, é isso? Que é o foco do... O foco é uma coisa mais discreta. A tensão é uma coisa mais pesada, mais enfática. Tá? Normalmente, a tensão ele é um elemento drástico da composição. Ele é uma coisa. Por isso que as curvas e os ângulos inclinados, eles tendem a ter essa tensão. Porque a maioria das composições que a gente encontra, elas vão ser coisas retas. E outra coisa, ser reto é ser uniforme. É ter linearidade. Quando você chega e coloca uma diagonal ou uma curva, você quebra a linearidade. Porém, você pode, justamente a partir de uma reta, quebrar um conceito. Por exemplo, se você tiver uma composição como esta aqui, ó, e aí de repente você chega aqui e põe uma reta, o elemento tensionante é este, porque ele contrariou a normalidade da composição da qual ele faz parte. Então a tensão é um elemento abrupto e intenso dentro de uma composição. E qual é o sentido dele, a intenção dele? É dar ênfase a alguma coisa, é tornar algo mais importante do que os demais, é fazer com que as pessoas pensem mais naquele elemento do que nos outros, e é comunicar algo mais que os demais não estão comunicando. Então ele tem vários papéis dentro de uma cena, tá? Mas a tensão também pode ser uma coisa simples, né? Uma coisa, olha aqui por exemplo, a naturalidade dessa composição aqui era ter um piso, uma parede, um teto, uma sequência, um caminho para chegar lá. Mas de repente aparece um elemento abrupto e puff, interrompe essa sequência lógica. Isso pode ser entendido como tensão, mas é uma tensão que não é exatamente o impacto, a característica principal dele. Talvez isso aqui também não seja o impacto. Só o abalo da normalidade é que faz com que ele seja elemento tensionante. Aqui, ele é o centro das atenções. De certa forma, ele abalou a normalidade da composição, né? É como se esse cara aqui, ele estivesse passeando pelo canto da obra e todo mundo percebe que ele está lá e todo mundo se volta para ele. Ok? Então isso aí que é uma tensão. É você abalar a normalidade de uma composição a partir de uma dada configuração. E não precisa ter um elemento tensionante, tá? Muitas vezes, um conjunto de interações, se não existisse esse elemento aqui pelo qual a gente está apontando, a tensão seria esse direcionamento para lá. Você já ouviu falar em estruturas tensionadas, né? Que são aquelas coberturas, que elas têm esse movimento aqui e a gente normalmente puxa ela lá. Normalmente na estrutura tensionada tem um elemento que é tensionante e os demais eles estão tendendo a esse elemento tensionante. Por isso que a gente chama ela de estrutura tensionada. Tá? Eu não vou dizer que esse exemplo aqui que eu estou desenhando não seja uma tensão no sentido plástico também da composição, mas evitem esse tipo de exemplo porque ele está me dando a entender que você sabe mais do que é tensão fisicamente e não sabe plasticamente o que é tensão. Tá? A não ser que a coisa seja tão escandalosa, você puxa, isso aí inclusive plasticamente é tensão também. Porque tem uma coberturinha puxada assim, esticada, me parece que você não entendeu bem o princípio se usar esse exemplo. Tá? Ele tem que ter algo mais que abale o conjunto. Teve um aluno que ele mostrou várias coberturinhas tensionadas assim, puxadas. Onde estava a tensão? Era extremamente linear e simplesmente concordante com a linearidade da composição ter uma coisinha puxadinha. E ele fez várias, todas iguais, todas do mesmo jeito. Né? Não rolou uma tensão ali. Rolou uma concordância. Digamos que tem uma construção.
Aí tem alguma parte dela que não coincide com o resto, foge um pouco do padrão, às vezes é uma coisa mais esdrúxula. Que você olha e parece que aquele contexto não faz parte da obra. Podemos dizer que aquele elemento é um elemento, tem tensão naquele elemento, pelo fato dele parece que está desencaixado do contexto. Digamos, tem um prédio, ele é quadradão, e de repente tem uma coisa que foge, um triângulo, uma coisa bem diferente, que remete àquilo. Seria também? Se for discreto e meio sem compromisso, é só um contraste. Não, mas se for enfático, evidente e forte, é uma tensão. Um elemento bem chamativo mesmo, que foge totalmente do contexto. Seria uma tensão, né? É uma tensão. Professor, e geralmente é um único elemento na composição? Não. Você pode ter um grupo tensionante na composição. Só que o nosso cérebro tem tendência natural a aproximar todos eles e pensar que é uma coisa só. De agrupar. Tá? A gente normalmente agrupa e a gente pensa que existe um elemento tensionante causando aquela situação. Tá? Mas pode ser que a gente não agrupe seja mais de um elemento. Tender a algo também é uma forma de tensão, que nem a gente viu ali, né? Todo mundo aponta para algo, o algo não está lá, mas aquele algo imaginário está fazendo todo mundo querer aquilo. Pode ser uma forma de tensão. Isso aqui seria uma tensão? Olha, se essa viga tivesse 1 metro de altura e fosse pintada de vermelho, podia ser que fosse. Só que, como ela é muito reta, eu não sei se ela abala toda a linearidade aqui. Ela ia abalar um pouco por conta da cor e da altura. Porque eu preciso de um contexto para determinar quem é tensonante. Se os demais elementos concordam muito ou tem muita semelhança ou unidade com o que está na obra, você não tem tensão. Tensão é como se fosse o oposto de semelhança ou de unidade. Ele é um elemento que ele discorda dos demais, mas ele discorda com muita ênfase. Ele não discorda mais ou menos, não. Porque assim, tudo bem, ela está colorida, mas o que me dá a entender é que quando eu olho para esse teto, eu gostaria de ver aquele teto. Por ter ela no meio, o meu olhar volta-se para ela. Porque ela está cortando exatamente essa... É óbvio que não tem como a gente pegar uma escala e tentar medir quantos graus Fahrenheit de tensão rola nessa viga e aí todo mundo concordar. O que eu entendo como tensão vai ter diferença para você, porque a nossa percepção sensorial não é exatamente a mesma. Mas é melhor você pensar assim: tenta se colocar na posição de muitas pessoas e não na sua. Você acha que quase todo mundo que vai olhar para isso aí vai sentir um forte incômodo com isso, achando muito destacado e diferente? Ou você acha que para muita gente isso passa desapercebido porque o meu ponto focal, a minha percepção sensorial, ela está mais focada na frente do que lá? Quem acha que isso aqui chama muita atenção, se destaca demais do que tem o resto do ambiente? Veja, me parece que se a gente for fazer uma análise mais geral para atingir um público, isso não seria exatamente uma tensão, porque muita gente não percebe o incômodo presente nisso. A tensão, ela não é uma coisa descomprometida e casual. A tensão, ela é tão comprometida, ela é tão desejada, tão presente, que incomoda muitas pessoas, inclusive. Quando ela tende a incomodar, ela vai tender mais a atenção, porque normalmente a atenção ele é também um elemento que a gente vai buscar no nosso subconsciente. Aparentemente, algo tensionar não faz sentido, a gente não quer que as coisas tenham lógica, tenham sentido uma com a outra, mas só que quando a gente tem uma normalidade muito normalzinha, muito chata, muito monótona, a gente transforma isso em afeto de monotonia. E parece que alguém precisa aparecer para quebrar essa caretice. Eu estou mastigando isso numa linguagem menos filosófica para que todo mundo entenda o que é tensão de maneira mais simples.
E aquele elemento ele tem um papel de aparecer, de comparecer para destacar. Só que ele precisa comparecer fortemente, porque a quantidade de caretice que tinha naquela obra lá era muito grande. Se eu colocar qualquer coisa lá que não seja muito forte, ela talvez não cumpra o papel como deveria na minha intenção, até talvez por falta de clareza. Não ficou muito claro que você queria que isso destacasse dos outros. Será que você praticou tensão da maneira correta? Né? Você tem que ser claro. É para causar tensão, você vai ter que fazer um escândalo. Né? Você botar uma saia curta é um contraste. A maioria das mulheres não quer se devassar tanto, mas você levantar até mostrar a calcinha gera uma tensão. Então, Carol, tá todo mundo tenso. Na minha opinião, não tanto, que eu não vi a calcinha dela ainda, né? Mas eu agora pensei foi na Geise Arruda, né? Não sei por que me veio mais dela. Eu, na hora que estava falando, eu lembrei da Geise Arruda. Né? E você lembra, do mesmo jeito que rolou lá a calcinha da Geise, da Carol, tensão não pode ser lida como uma coisa negativa ou positiva necessariamente. Tensão é uma necessidade de expressão de uma linguagem ou da comunicação de algum elemento, de alguma informação que tem um peso maior, que volta, de onde as atenções se voltam mais para ele e que normalmente quer comunicar muito mais do que o restante da composição quer. Às vezes, a tensão, a obra só existe por conta daquele elemento tensionante, e o sentido da obra é aquele elemento. Então todo mundo se volta para ele. Pode até ser que ninguém se volte em termos de ficar, que nem eu desenhei aqui, inclinado e apontando para ele, tem nada a ver. Mas se volta no sentido que ele é tão destacado que todo o restante tem sentido menor e significado menor do que ele. Então ser tensionante também quer dizer significar mais do que os outros de alguma forma. Ou pela cor, ou pelo tamanho, ou pelo sentido, ou pela inclinação, ou pela direção, ou pelo que ele contrasta em relação aos outros, mas sempre enfático. Tensão não é uma coisinha discreta. Tensão é algo que chega, que encontra alguma coisinha normal e faz com que as coisas se desnormalizem, né? Aqui, por exemplo, a gente tensionou essa linha e abalou a linearidade dela, deixou de ser normal. Aqui, por exemplo, apareceu uma linha reta colocada aqui e ela meio que fez com que essas inclinadas virassem uma curva. Então, a tensão também tem o sentido de mudar a lógica natural das coisas. Você coloca alguém na composição e aquilo que a gente entendia da obra muda de sentido. Ela começa a ter uma conotação, inclusive, mais aberta. Você começa a ter mais interpretações e mais possibilidades. Tudo isso, se a gente for olhar com um pouquinho mais de critério, sendo um pouquinho mais crítico, talvez tenha nascido daquilo que a gente conversou lá no início, que está presente aqui nas nossas qualidades oníricas, né, nas nossas capacidades oníricas, de se descolar desse mundo natural e descobrir informações que não estão na nossa consciência. Mas eu não estou dizendo que a tensão não está no subconsciente, não, tá? Tem tensões que são do subconsciente, eu falei só uma possibilidade, e tem outras que são extremamente conscientes. Os projetos da arquiteta, vocês falaram aqui, Zaha Hadid. A Zaha Hadid, ela é muito tensionante no contexto da composição urbana. Vou botar aqui a Zaha Hadid de novo. Ela foi alvo da nossa aula, acho que passada ou retrasada. Passada. Ela estava em complexidade ou originalidade, uma dessas duas coisas. Não estava aqui. Não está aqui. Cadê a danada? Me perdi de Zaha Hadid. Era exemplo de pregnância. Olha só, você não dá para chegar e dizer assim, a obra dela, nela mesma, é tensionante, porque não é. Ela, na verdade, ela tem muita unidade, a obra da Zaha. Ela é louca, ela é provocante, ela é agressiva, ela é tem muita continuidade, de repente.
tem uma série de outros elementos, mas quando você vê essa parte, dialoga com essa, que dialoga com todo, que dialoga com todos os elementos da composição. E não me parece, pelo menos nesse desenho, que tem um elemento ou um grupo de coisas que trabalhem no sentido de abalar a linearidade e de desmontar essa composição ou fazer significar algo mais que não está nesse conjunto da obra. A tensão normalmente é o algo mais que não está na obra, que precisava ser contado e que ninguém contou, e você põe a atenção lá para contar aquela história. E na Zaha Hadid já está tudo contado aqui, ela não tenta tensionar não. Agora, ela no contexto urbano, ela enquanto arquiteta que enxerga o urbanismo, ela é muito tensionante. Então, para você dizer que a Zaha Hadid é um exemplo de tensão, você tem que mostrar o lugar que está o prédio dela e mostrar o bairro aonde o prédio dela foi colocado. Aí você pode pensar numa tensão, porque realmente a Zaha Hadid, ela conta muita coisa que ninguém queria. Eu acho que conta até viagem demais, que para mim não me interessava. Eu acho que ela dá as entrevistas dela altamente cheirada, sabe? Faz um negócio assim muito doido, mas no contexto urbano, mais do que na arquitetura em si, né? Entendido? Nossa, eu acho que eu detalhei bem, viu? As outras aulas antigas, se vocês forem assistir, não vai ter esse grau de detalhes do que a gente está discutindo agora, porque as outras turmas não são curiosas como vocês. Ou não foram só durante essas aulas especificamente. Você não posta os vídeos nessas aulas, mas é você. Eu não postei todas as aulas de vocês, amiga. Que chato. Eu já postei mais da metade no YouTube, as da semana passada ainda não, e agora no site eu estou devendo um pouquinho, porque demora muito para botar lá. Eu já falei de contraste? Falou. Não, porque eu acho que eu comecei em peso, né? Peso foi o primeiro, então contraste foi por último. Eu falei de contraste nas entrelinhas de alguns assuntos, de algumas colocações, não foi não? Acho que eu acho que usou as imagens. Eu lembro. Ah não, eu fiz introdução. No início eu fiz introdução, falei o que era contraste por alto, falei o que era tudo por alto, para depois no final falar com mais detalhes. Gente, o contraste, ele é uma ferramenta, uma linguagem, uma possibilidade muito forte, tanto no arquiteto quanto no artista, no designer. O profissional da área visual, ele tem contraste com um dos seus principais aliados. E nós, arquitetos, nós temos contraste de diversas maneiras, num espaço tridimensional que nem todo mundo pode representar. Contraste, gente, é usado para evidenciar especialmente as formas. Ter contraste quer dizer ter diferenciações notáveis entre os objetos. Essas diferenciações podem ser de forma, de cor, de claro sobre o escuro, de textura. Essas são as principais formas de contraste. O contraste mais fácil, mais intuitivo, é o contraste de claro e de escuro. Normalmente a gente determina, a gente enxerga bem, define bem quem é o objeto principal, quem é secundário, quem é o objeto principal, quem é o fundo, quando a gente faz contraste. A gente, por exemplo, está vendo uma importância muito maior do elemento aqui da cama, porque a gente está vendo uma área branca que está sobre uma área negra. E aí, talvez, se tenha uma sensação maior de leveza e flutuação, que isso é um artifício muito importante, muito interessante, e eu já devo ter comentado isso. Quando a gente faz contrastes pretos, contrastes escuros, na parte inferior, né? Porque a gente pode dar leveza. Essa cama aqui, por exemplo, ó, tem uma base preta. Como a luz que vem de cima dela gera sombra ao redor, você meio que junta a base com o seu redor e ela flutua. Só o fato de recuar, você já tem dificuldade em ver, né, a base dela. E ao ver, você continua com a sensação de flutuação, porque você está vendo ela escura tanto quanto sombreamento. Melhor ainda se o piso que tivesse embaixo fosse negro como aqui, que tem uma base passando por aqui, ó, mas a gente não vê. Por quê? O piso está preto, a sombra está juntando uma na outra. É interessante. O contraste, ele também é evidente, ele é para chamar a atenção de quem é a forma principal. Nos quadros do Renascimento, por exemplo, se utilizava a técnica do chiaro escuro, chiaro oscuro, deixa eu ver se está aqui, eu não sei falar italiano, tá?
Então não leva muito a sério o que eu estou falando, não. Mas o claro e o escuro que era utilizado, especialmente na época do renascentismo, normalmente quem era mais claro era o personagem principal. Se alguém era escuro, provavelmente ele era menos importante. Se ele tinha tom médio, ele tinha uma tal importância, talvez não tanto quanto o objeto principal. Gente, nós estamos pensando nisso não como obra de arte. A gente está aprendendo com os renascentistas, porque um prédio pode ter essa característica também. A gente pode comunicar isso para as pessoas. E se lembrem, numa cena natural, normalmente, o claro é o predominante importante que comparece. Mas pode ser que vocês usem o escuro para comparecer na composição. Por exemplo, numa sala toda iluminada, se essa nossa sala tivesse ligado todas as luzes, e eu estivesse querendo criar um elemento principal aqui, provavelmente seria o escuro e não o claro, concordam? Porque iria comparecer melhor. Porém, a gente muda a sensação de distância que as pessoas têm e, portanto, a gente torna as coisas mais agradáveis ou menos agradáveis também pelo contraste. Vocês concordam comigo que se eu escureço alguma coisa, normalmente algo escuro é algo que está longe da luz? Então a gente tem tendência natural a perceber que algo que é escuro como longe, algo que está claro mais perto. Tanto que quando a gente faz uma representação de algo que está curvo e tem formato cilíndrico, a pessoa só entende se isso aqui é cilíndrico se a gente pinta de escuro as bordas e a gente pinta de mais claro quem está no meio, vira automaticamente cilíndrico porque a lateral está longe, o meio está claro. Tudo bem até aí? Eu vou dar uma aceleradinha, apesar de hoje estar sendo mais detalhado, porque eu preciso ainda passar os tópicos do trabalho para vocês. Aqui, esse cara quis destacar a cama dele, que era mais clara, causou um contraste médio no estofado, que não era o mais importante da peça de design para ele, jogou um fundo preto na cama para ele fazer com que o volume da cama parecesse maior. Gente, aí também aumenta e reduz o tamanho das coisas, gerando contraste. Algo que poderia ser muito grande, se você faz menos contrastante, ele comparece menos, portanto ele aparece menos para a gente em termos de tamanho. Algo que você contrasta muito, você aumenta o tamanho dele na percepção. Ele grita e você, puxa, como isso é grande. Como eu percebi que isso está aqui, automaticamente a gente pensa que ele é maior também. Aqui você vai ver, que tem 3 planos. A gente vê que, mas olha que interessante. Eu não sei se é oceano ou é oceano, mas o sonho de Oceano, se é que é Oceano. Vem cá, o Oceano está aqui no primeiro plano, tem alguém que está aqui no meio, que está interagindo com ele, e quem está lá atrás no fundo está claro, mas espera aí, quem é o personagem principal daqui dessa cena? É o Oceano? Gente, não é. O principal é o sonho dele. Só que o sonho, subliminarmente, é algo secundário. É secundário para uma análise inicial, mas olha o nome da obra, o sonho. Então quem é enfatizado com branco aqui, o que ele está sonhando. O Oceano, ele está no segundo raciocínio, apesar de estar em primeiro plano. Jogamos ele no primeiro plano, mas aumentamos a importância para o fundo. Na arquitetura isso pode rolar? Pode sim. Eu posso ter uma obra que ela está na frente, ela é menos importante, tem alguém por trás que está com alguma ênfase, com algum destaque, e ele pode prevalecer visualmente em relação ao que está na frente. Normalmente quem está na frente é elemento principal. E se você quer dar ênfase, você aumenta o contraste, aumenta a ênfase dele, melhora a cor, muda a forma e ainda coloca na frente. Mas se você quiser dividir um pouco do palco com esses outros personagens, você pode fazer o de trás ser mais claro, mais forte, mais impactante, o da frente mais discreto. E você equilibra, inclusive, peso, né, que a gente tinha aprendido. O contraste, gente, pode acontecer também em termos de cor. E aí você provocar ou não uma sensação nas pessoas que você diferencia. Uma coisa que é importante para a gente, já que o assunto de cores é um assunto extenso, longo, técnica de cores. Na outra faculdade que eu ensinava, era uma disciplina inteira só do curso.
deve ter tido uma disciplina só disso, né? Se não tem isso, tem outra que engloba isso também, mas que é uma disciplina só voltada para isso. Não dá para a gente falar muito, mas a gente pode pensar em termos de diferenciação e causar sentimentos. Ninguém bota cor se não for a intenção de causar afetos, sensações e emoções. Cores querem dizer emoções. Uma regra geral que eu dou para vocês, para quem não estudou muito cor, começar a usar cor com um pouco menos de medo, tendo mais controle. Primeiro, tem que entender como aquela sensação pode provocar as pessoas, mais ou menos que significado aquilo tem para as pessoas. Segundo, se você provoca sensações com muita ênfase, você tende a ler. Porque o mesmo potencial que uma cor tem para causar uma sensação positiva, tem para causar uma sensação negativa. Quanto mais forte ou em maior proporção, maior a tendência dela a ser negativa. Dica que eu dou, que é muito mais baseado no empirismo do que numa técnica, mas os livros comentam de maneira indireta isto também. Grandes proporções, pequenas saturações. Grandes saturações, pequenas proporções. Você está entendendo o que eu estou falando? Sua cliente falou, eu só quero o vermelho forte da camisa da Renata. Eu não aceito um vermelhozinho discreto. Só que a proporção de parede que eu tenho é essa daqui. A maior, essa é a melhor parede? Não. Ela tem a maior proporção. Eu preciso de uma menor proporção porque a saturação é alta. Vocês lembram que é a saturação baixa, né? É a quantidade de pureza que há daquela matiz na cor que você está trabalhando. Eu poderia usar essa proporção grande, mas eu ia tentar botar a cor da Renata menos saturada. Mas não tem jeito. Ela falou, é só essa cor que eu gosto. Você vai procurar uma proporção menor. Sabe o que eu faria? Se eu não tenho como derrotar o inimigo, eu posso me juntar a ele. Eu posso provocar uma proporção menor, um relevo, e comunicar essa cor numa área menor. Olha lá, uma área já está desse jeito. Não é comum que os arquitetos peguem áreas menores e botem cores fortes, porque eles sabem que o incômodo causado por essa cor forte é menor, e a intenção dele vai ficar mais clara. Por quê? Relevo quer dizer, eu não sou igual a você. Quando eu alinho as duas coisas, eu digo, nós somos iguais. Quando eu levo uma coisa para frente, eu sou diferente. Dizer que eu sou diferente pode ser mais ou menos, ou pode ser muito enfático. Muito enfático, a cor ajuda. Vou mostrar um exemplo claro para vocês aqui, ó. Eu estou alinhado. Eu tenho cores diferentes. Será que foi o melhor uso de contraste possível? Será que eu passei a linguagem correta do que eu queria? Eu queria diferenciar isto disto quando eu alinhei? A dica que fica, gente, normalmente, alinhamentos, paredes contíguas, não causam sensações boas quando você troca de cor sem mudar de relevo. Cores contíguas, no mesmo plano, podem causar sensações de insegurança, na verdade, é de falta de clareza na informação que você quer passar. Agora, eu sou uma parede, eu sou outra, eu sou azul, eu sou a branca. Quem sou eu, essa porta? É a pergunta que fica. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Vamos botar isso na arquitetura? Eu sou a estrutura superior do prédio. Eu sou cor de concreto. Eu sou o inferior, mais pesado. Lembra que tudo que é mais pesado embaixo é melhor? Eu não sou igual a este cara. Eu sou mais importante, por isso que eu tenho essa cor diferente. Mas eu quero chamar mais atenção, por isso que eu sou vermelho. Se eu fosse reto igual a este outro eu, talvez eu não tivesse muito claro e eu não dissesse que eu sou diferente desse outro, porque está tudo reto. Agora, esse tem um outro relevo, ainda muda de cor, está muito claro que isso aqui é diferente. Estão entendendo? Gente, ter relevo e ter diferença de forma, ter diferença de nível, é a chance de usar a diferença de contraste de cor. Não só de cor, contraste como um todo. Mas contraste não é só de cor. Olha aqui também, ó. Vê o que é mais rico. Aqui tem o teto todo liso, aqui tem uma viga para baixo. Quem é que comparece melhor e fica mais claro e evidente com um elemento marcado? Normalmente é o relevo, né? Mas olha o que ele fez aqui também. Vocês concordam que para o grau de iluminação que está na foto, do jeito que ficou aí,
Ele queria aniquilar alguma coisa que parecia que estava pesada? Uma escada, gente, tem uma forma super pesada, cheia de dentinho. Lembra que eu falava que o preto serve para aniquilar formas? Eu dei aula disso anteriormente, ó. Uma forma grandona, e aí eu quero aniquilar a sensação de que ela é grandona. Eu posso partir aqui no meio, ó, com preto, e eu estou comunicando uma outra coisa. Agora eu tenho duas formas pequenas. E isso aqui sumiu na minha percepção. Isso é uma ideia interessante. É uma possibilidade de uso do contraste. Entendeu? Cara, essa parte preta é a escada. Gente, esse cara que fez isso aqui, ele não fez por um acaso. Ele sabia o que estava fazendo, ele quis apagar a escada. Se ele tivesse deixado o chão branco, essa escada ia gritar. Ela ia dizer, pô, sou eu aqui no meio. Aliás, ela ia quebrar toda a intenção dele, se era esconder a escada, né? O contexto... Ele escondeu bem forte. Você entra já olha assim. Você sai assim. Gente, contraste a gente não causa somente com cor, somente com textura. A gente causa também com forma, que eu já falei antes, né? Quando eu comecei a falar de peso e tal. Mas também causa de textura. Ele tinha uma parede aqui, ó, menor de proporção, botou um material pesado, uma cor pesada, escura. Do lado de cá ele queria equilibrar esse peso. Talvez não quisesse trabalhar com o corpo, que achou muito. Mas a textura que ele trabalhou aqui, que não é relevo exatamente a textura, ele tentou equilibrar com o peso, porque há uma quantidade boa de informações aqui. Mas pelo fato de não ter relevo nem ter forma, talvez o peso possa contrabalancear com esse outro que foi colocado aqui. Tá? É óbvio que a leitura, a identificação e interpretação de textura em relação a volume é diferente. Por isso que o arquiteto normalmente não se apropria na forma da construção para enfatizar as informações com textura. Mas não estou dizendo que é errado, que você não pode fazer. Eu só estou dizendo que a capacidade de atingir o objetivo de uma textura nunca é igual a de um volume. Nós somos os profissionais do espaço tridimensional. Textura, ela é, na maioria das situações, bidimensionais. Não esqueçam, o bi nunca vai substituir a quantidade de informações que tem no tri. A não ser que o próprio bi remeta ao tri, que acontece, né? Tem coisas que a gente vê que são em 2D, que a gente percebe como sendo em 3D, aí uma exceção. Eu acho que até a questão da iluminação que está batendo nessa parede dá mais ênfase da postura com essa parede lateral. Sem dúvida. Talvez porque ela está transparecendo mais clareza nesse... Ela dá foco somente em partes da textura, né? E nunca esqueçam também que criar uma textura, como por exemplo aqui a gente está trabalhando com profusão. Lembra que eu falava lá de minimalismo e profusão, que são dois extremos contrários? Tem um fundo muito profuso aqui, a quantidade de informações é excessiva. Mas isso pode ser muito interessante para enfatizar algo que é importante, que é simples, que é puro, e ele se torna importante porque esse fundo ele é confuso. Ou seja, lembram que eu falava que o especial precisa do comum para se tornar especial? O super claro, o claro se torna super claro quando tem alguém confuso perto dele. Isso não é impactante? Como é que a gente consegue, por exemplo, descartar mais fácil uma feinha quando chega bonitinha, né? Que a gente já vai direto nela. A mesma coisa aqui. Esse cara aqui é muito confuso. Será que ele necessariamente, por ser confuso, por ser profuso, que é a palavra correta, ele vai ser ruim para esse elemento que é mais claro? Será que eu não aumentei a ênfase dele? Então pode ter lá a sua utilidade, né? Ter esse contraste tão carregado de informação. Eu achei muito. Diga. Não, foi assim, eu não achei que está chamando tanto a atenção, porque ela utilizou daquelas mesmas cores. Sim. As mesmas cores. Olha só, as formas das outras. Não, eu não vejo, Carol, não vejo essa cama tão enfatizada porque são as mesmas cores. Então é como se tivesse eu vejo como uma continuidade. Eu vejo a parede, vejo a cama como uma continuidade por causa das cores. Eu acho, penso eu, creio eu, no meu pensamento, não. Já entendi. Um pouquinho. Que se essa cama estivesse em outra cor, um tom mais claro, diferente da parede, eu teria visto mais ela. Provavelmente porque o profissional que trabalhou aqui, ele percebeu
que se ele causasse uma diferenciação de forma, de cor, de tamanho, de posição muito grande, muito escandalosa, ele talvez causasse uma tensão e não um contraste. E a tensão, ela é um pulozinho para o erro também. Tensão não é qualquer artista nem qualquer arquiteto que vai lá e coloca e funciona bem. Pode ser uma catástrofe ter uma tensão no projeto. Então, de repente, esse cara aqui percebeu isso. Falou, eu prefiro um contraste de textura do que uma tensão, né? Talvez não por medo, mas por propriedade de querer acertar. Esse processo está tratando que nós aí é para ser E eu acho que dá para a gente dar uma paradinha aqui, que a gente navegou bastante entre os exemplos de contraste, né? E aí fica como exemplo. Porque na aula passada você não falou de profusão e você tinha ficado de falar de profusão e mapas cheios e vazios. Importantíssimo tu ter lembrado disso. Nossa, não podia deixar de faltar. Tem algum slide meu aqui que está faltando. Eu vou abrir ele aqui. Nossa, que bom que tu lembrasse disso, né? Então deixa eu voltar aqui no meu PowerPoint, que realmente o meu Prezi não tem isso aqui. Então vou complementar.